Bom, fala aí, galera. Meu nome é Bruno, tá? E hoje a gente vai fechar o conteúdo de América Central para vocês, tá? Galera, vamos lá. A América Central, ela não é uma das regiões de maior interesse do capital hoje, do capital mundial no mundo, tá? E o fato dela não ser atenção, ela não ser um centro de atenção desse capital, acaba fazendo com que os países de lá não tenham uma importância muito grande no que a gente vai conhecer como sistema mundo. A gente sabe muito pouco, que eu falo, a população brasileira como um todo, sabe muito pouco sobre a realidade dos países centro-americanos, tá? A gente sabe muito mais sobre os Estados Unidos, sobre a Europa, sobre a Ásia, do que a América Central, tá? E isso vai acontecer exatamente por causa desse sistema, né? Como são áreas de pouco interesse do capitalismo, são áreas onde a gente vai conhecer muito pouco também. Beleza, galera? Tá? Olha só, essa aula se propõe a falar do panorama geral dos países. Como é que eu vou fazer? Eu peguei o panorama geral dos países, né, e usei como introdução, e no final a gente vai falar sobre alguns países específicos, tá? Especificamente sobre alguns países. Vamos lá, começando então falando desse panorama geral de fato dos países da América Central, perfeito? Esses países são todos subdesenvolvidos e com todos eles apresentando problemas socioeconômicos, tá? É uma característica de países subdesenvolvidos você ter a presença de problemas de ordem socioeconômica. Isso é comum, isso acontece, não tem como muito você fugir desse cenário, tá? Não tem muito como fugir desse cenário. Países subdesenvolvidos têm problemas socioeconômicos. O que vai acontecer é que em alguns países da América Central, como é o caso do Haiti, até poderia ter colocado ele aqui, tá? Não coloquei, mas vou falar para vocês, como é o caso do Haiti, né, um dos países mais pobres do mundo, mais desigual, um país que teve a necessidade de ter uma intervenção da ONU para ter um pouco de estabilidade política e estabilidade social também, tá? Né, de ter segurança. Perfeito, galera? Então, isso aqui é uma característica, faz parte do panorama geral dos países. Além disso, a gente pode falar dessa forte dependência tecnológica forte dependência de tecnologia e de países estrangeiros no geral, né? Então, como são países que não tem uma pujança econômica muito forte, o que vai acabar acontecendo é que eles vão precisar muito da tecnologia estrangeira e, além da tecnologia, vai precisar muito do capital que vem de fora, né? Pô, você pensa que o turismo lá, ele é muito o quê? Internacional. São pessoas do mundo todo que vão para lá buscar as praias paradisíacas, que vão para lá buscar ter um momento de relaxamento, vão para os resorts. Tem gente que vai para lá por causa de jogo, né? Jogar pôquer, vários campeonatos de pôquer são feitos na República Dominicana, por exemplo. Tá? Então, são áreas que são buscadas pelas pessoas do mundo todo, com objetivos muito voltados para o entretenimento, para o lazer e entretenimento. De boa? Então, tanto no turismo quanto em outras atividades econômicas, há uma forte dependência do capital estrangeiro. Beleza, galera? Tá? E isso faz parte, volto a falar, do panorama geral. Até mesmo, sei lá, se a gente pensar em Jamaica aqui, que teve um processo de colonização diferente, né, processo promovido pela Inglaterra, você também vê essas características, você também vê a presença dessas características até os dias atuais. Outra coisa que eu posso colocar aqui, ó, no panorama geral, que é interessante a gente pensar, de respeito à cultura, né? Não escrevi aqui, mas me veio na cabeça agora, a questão latina. Países completamente diferentes, grupos étnicos completamente diferentes, mas todos ligados de uma certa maneira a uma cultura que a gente pode associar como cultura latina, tá? Bruno, como assim? Pensa a música. Reggaeton, né, que é uma descendência do reggae, então o próprio reggaeton, tipo Maluma, só conheço Maluma, mas que acho que é até colombiano, mas tem toda uma influência, Daddy Yankee, ó, lembrei de outro, tem toda uma influência latino-americana. A própria Rihanna, se não me engano, ela é de Honduras, tá? Então, galera, tem uma aproximação cultural entre os países latinos como um todo, né? Seja pela língua, que é o espanhol, que é a língua mais falada, e a gente também pode falar da questão musical. Perfeito, galera? Tá? Continuando então aqui, a gente vocês já devem ter trabalhado isso, sobre a grande dependência do turismo e da agropecuária, principalmente a voltada para exportação.
Tá, galera? E aí, eu selecionei aqui alguns países para a gente falar. No quadro tem 3, tá? Coloca um quarto simbolicamente aqui, o Haiti, que eu vou falar no finalzinho, tá? Primeiramente, Cuba, talvez o país mais falado, né? E tão falado por causa da questão política, né? Ah, Cuba é socialista, Cuba não é socialista, Cuba já foi socialista. É um debate eterno, né? A gente sabe que Cuba não segue mais o socialismo de maneira tão fechada como foi durante o período da Guerra Fria, tá? Cuba hoje está num processo de transição para o capitalismo, principalmente depois que houve uma aproximação de Cuba com o governo Obama, tá? No final, em meados do século XX, da década atual. Né? Então, 2015, 2014, né? Foi um período de aproximação entre Cuba e os Estados Unidos. Então, Cuba começa um processo de transição para o capitalismo, por isso que a influência socialista é muito mais do passado do que uma questão atual. Tá? Houve uma grande influência do período da Guerra Fria, a Revolução Cubana acontece nesse período, Cuba vai ser aliada da União Soviética, vai receber muito dinheiro da União Soviética, né? Teve a crise dos mísseis, por exemplo, Cuba foi sustentada pela União Soviética, e aí com o fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética, ela perde sua principal fonte de financiamento. E aí o país que já não estava numa condição próxima de países desenvolvidos, começa a ter uma grande intensificação de problemas socioeconômicos, tá? É um país hoje muito desigual. Tem muita gente que ganha dinheiro com turismo, tem muita gente que vive numa condição de vida análoga à pobreza. Tranquilo? Não tem acesso a produtos básicos, mas mesmo assim ainda tem acesso à educação, uma saúde de qualidade. Então tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, tá? Olha só. Há uma presença de ideias socialistas, ainda há isso hoje, e há uma forte consequência hoje, tá? Há uma série de consequências atuais decorrentes do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Ou seja, como Cuba era socialista, os Estados Unidos proibiu não só empresas estadunidenses, mas também empresas de países aliados de estabelecer comércio com Cuba. Né? Isso ficou conhecido como embargo econômico à ilha, o que acabou gerando um grande atraso econômico para a ilha cubana. Tá? Cuba tem um atraso econômico, um atraso principalmente tecnológico muito grande por causa desse embargo econômico aqui. Perfeito? A gente passa por Cuba e fala de Bahamas, uma ilha menos conhecida, quem viu Narcos vai lembrar, mas Bahamas se destaca por ser um paraíso fiscal. O que é um paraíso fiscal? É uma área, uma região, um país onde você tem uma menor cobrança de impostos. Tá? E as pessoas, principalmente pessoas com grandes fortunas, vão se aproveitar dessa menor cobrança de impostos para depositar suas fortunas sem declarar a origem e sem pagar impostos. Então você não vai perder dinheiro, você não vai perder uma grande porcentagem do seu dinheiro, como você perderia no seu país de origem, porque é um paraíso fiscal. Tranquilo, galera? Então isso aqui acaba fazendo com que a ilha tenha um certo desenvolvimento econômico devido a essa pequena porcentagem que ela vai tirar, tá, das fortunas que lá são depositadas. Pablo Escobar, né, na série Narcos, mostra isso. Né? Pablo Escobar ele usava bancos nas Bahamas para intermediar, né, o seu fluxo financeiro. Perfeito, galera? Tá? E eu botei aqui um terceiro país, que é o Panamá. Talvez um dos países que tem a melhor infraestrutura de toda a América Central, tá? Um país que tem uma boa infraestrutura aeroportuária, tem um aeroporto que é um hub, né, da Companhia Aérea do Panamá, que é muito utilizado aqui pelas pessoas aqui do Brasil para fazer voos para os Estados Unidos ou para outras regiões do mundo. Tranquilo? Então tem uma boa infraestrutura, a sua capital bem organizada. Tranquilo? Tá? Olha só, há um controle, e desde 1999, né, uma das coisas que mais vai capacitar, mais vai possibilitar a melhora do Panamá, o crescimento econômico, é a partir do momento que eles assumem o controle do canal do Panamá. Esse canal, ele é uma ligação entre os oceanos, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Ele é um canal artificial, então já existia um lago, eles construíram algumas vias, artificialmente falando, né, com eclusas, né, com canalização de rios, né, toda uma infraestrutura para possibilitar com que grandes navios passassem de um oceano para o outro, encurtando em dias, tá, o tempo de viagem e, obviamente,
aumentando a economia de combustível desses navios. Muito utilizado pelos Estados Unidos e pela China, tá? Atualmente pela China, quando foi criado pelos Estados Unidos. Né? Coloquei aqui um dado, 5% do comércio mundial hoje passa pelo Canal do Panamá. Tá? São dezenas, centenas de navios por dia e milhares de navios por ano. Tá? O dado que eu vi era que mais ou menos são mais de 300 milhões de contêineres por ano que passam pelo Canal do Panamá e olha, isso equivale a 5% do comércio mundial. Tá? Então o Panamá tem uma boa infraestrutura, também vai depender do turismo, também vai depender do setor primário, só que eles têm um ganho de renda por causa do Canal do Panamá, que além da geração de empregos, que além de toda a questão da economia que ele gira, por navios que vão parar no país, que não vão passar simplesmente, como é que eu posso falar? Eu estava fazendo a pesquisa, o canal gera só para o país em pedágio praticamente $1 bilhão, tá? Ano. $1 bilhão só para os navios passarem por lá. Tá? Houve uma recente expansão, essa expansão possibilitou com que navios maiores começassem a passar lá, obviamente a arrecadação também vai aumentar. E o último país que eu quero citar aqui é o Haiti, tá? Um dos países mais pobres do mundo e que tem uma relação muito forte com o Brasil porque nós comandamos a missão de paz da ONU naquele país. A missão de paz que durou até pouco tempo atrás e tinha como objetivo levar uma estabilidade política e uma estabilidade na questão da segurança para a população daquele país. Perfeito? Então, um país tão pobre, tão mal infraestruturado, que acabou dependendo de missões de paz, né, intervenção militar de outros países para poder ter uma estabilidade. Tranquilo? E esse problema que teve no Haiti, ele é recorrente em várias outras áreas de países centro-americanos. Valeu, galera? Com isso a gente fecha essa aula de hoje, tá? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, conta com a gente.